Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira, começando mais um mês. Amém? E hoje começando uma série nova, Os milagres de Jesus. Mas antes de começarmos, vou pedir para o pessoal que acenda aí as luzes, porque eu queria conhecer, saber se tem alguém que está nos visitando aqui nesta noite. Pode acender aí as luzes do fundo. Aliás, pode até deixar acesa essa luz do fundo. Por favor. Aleluia. Isso, pronto, fica mais fácil. Se tiver como reduzir essa chiadeira, seria interessante. Opa, ficou bom agora, melhorou. Amém. Tem alguém que não está nos visitando aqui nessa noite? Se estiver aqui desse lado, levanta a sua mão, faz um sinal assim. Eu, pastor. Tem alguém aqui desse lado? Não? Amém. Aqui desse lado, eu já sei que tem a Aline, não é isso? A Aline está ali também. Além da Aline, seja muito bem-vinda. Além de Aline, tem mais alguém que nos visita aqui nessa noite? Não, os demais já são de casa. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Cadê o slide? Já está pronto aí? Então, hoje nós vamos dar continuidade, não vamos iniciar esse estudo sobre os milagres de Jesus. Mas eu quero dizer para você que eu gosto de, antes de entrar propriamente no assunto, nós queremos fazer uma introdução e explicar algumas coisas aqui. Nós queremos explicar algumas coisas sobre os milagres, como Jesus ele operava esses milagres. Eu acho que a gente precisa entender isso para que a gente tenha uma fé sólida, baseada na revelação de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez e fechar seus olhos e pedir para o Espírito Santo abrir o seu entendimento para que você possa aprender a palavra? Pai, no nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que a palavra cai numa terra fértil. Assim como diz a tua palavra em Mateus 13, nós profetizamos caindo numa terra fértil, produzindo frutos 30, 60, 100 por um, para o louvor da tua glória. Proibimos a ave de rapina de roubar a semente, e nós declaramos o teu povo frutificando, mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os milagres de Jesus. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. O primeiro slide é para você fazer seu teste de visão, tá certo? Você consegue ler? Eu estou conseguindo ler daqui, viu? Quero saber se vocês estão lendo daí. Está bem grandão para vocês, né? Certamente o quê? Isaías 53, versículo 4. Certamente o quê, gente? Ele quem? Está falando sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas, e sobre si levou as nossas, diga, as nossas enfermidades e as nossas doenças, ele levou sobre, diga para o seu irmão, as suas enfermidades e as suas doenças, ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele. Então essa enfermidade que você está passando é de quem? Se as suas ele já levou. Você já parou? Essa enfermidade é de quem? Se as suas ele já levou. Continuando, ele levou sobre si. Contudo, o que é que diz o restante? Contudo, nós o... E que mais? E por ele atingido e afligido. Ele está dizendo o seguinte: o que ele fez na cruz foi por nós. Ele está dizendo que o que Jesus sofreu na cruz não foi por causa do seu próprio pecado, não foi por seus erros. Tudo o que ele sofreu foi por causa de nós. Só que muitas pessoas atribuíram a ele mesmo. Não, ele está sofrendo porque ele merece. Ele está sofrendo porque isso, porque aquilo outro. Isaías está dizendo, não. Ele não enfermou, ele não ficou doente por causa dele mesmo. Ele enfermou, ele ficou doente, porque ele estava carregando sobre si as suas e as minhas enfermidades. Olha o que Mateus 8,17 vai dizer. Mateus 8,17, Jesus, para você entender o contexto, Jesus está curando pessoas, ele está realizando milagres, expulsando demônios, ele está fazendo a obra de Deus. E quando Mateus vê o que Jesus está fazendo, o que Mateus lembra? Gente, Mateus cresceu, o apóstolo Mateus, ele cresceu nas sinagogas, ele cresceu ouvindo Isaías 53, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si.
E aí, o que acontece com Mateus? Ele lembra do que está escrito em Isaías, e ele diz, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, Mateus relaciona o fato de Jesus estar curando pessoas, ele relaciona com o que está em Isaías 53, versículo 4. Até aí tudo bem? So far so good, Kathy? Ok, então vamos lá, continuando. Olha, alguém falou ali, ok. Próximo. Os milagres de Jesus, os milagres que Jesus realizavam, eram parte do ministério de Jesus. Olha o que está escrito, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando. O que ele fazia? Ele pregava as boas novas. O que mais? Curando todas as enfermidades. Curando algumas enfermidades. É isso que está dizendo? Ele está dizendo que ele curava todas. E que mais? Todas as enfermidades e doenças entre o povo. Entre o povo. Então, ele ensinava e ele curava as pessoas. Isso era parte do ministério. Ele ia por todos os lugares, ele ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, e o reino do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então Jesus, ele ia pregando boas notícias. Quais são as boas notícias? Imagina só, está lá alguém enfermo, 20 anos enfermo. Jesus chega pregando boas notícias. Quais são as boas notícias? Hoje chegou salvação neste lugar. Hoje chegou cura neste lugar. Pessoas serão curadas, pessoas enfermos serão sarados, os doentes serão curados. Ele começou a pregar boas notícias, porque isso fazia parte do ministério dele. Marcos 1,34, o que está escrito? Alguém lê aí, por favor, está aí na tela. Então Jesus, ele cura os que sofrem de várias doenças, ele também expulsou demônios, e é interessante que ele não permitia que os demônios falassem. Jesus não fazia assim, qual é o teu nome? De onde é que você veio? Jesus não fazia entrevista com o demônio, ele dizia, sai! Ele expulsava o demônio, e ele não permitia que o demônio falasse. O demônio queria falar alguma coisa, e ele não permitia, ele expulsava. Sabe por quê? Porque, olha que interessante, os homens não conheciam, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas os demônios sabiam. E Jesus queria manter aquilo em segredo, e Jesus não permitia. Quando eles iam falar, ele expulsava os demônios. Mas você está vendo aí que Jesus curava, sim ou não? Jesus, ele também ensinava e ele expulsava demônios. Isso faz parte do ministério de Jesus. Continua. Ele veio desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, a parte B do versículo diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou? Gente, Jesus já existia, tá? Pastor, Jesus já existia antes de nascer? Claro que ele já existia, só que o nome dele não era Jesus. Jesus existia antes de nascer? Claro que ele existia. E qual era o nome dele antes dele nascer? Não era Jesus. Qual era o nome dele? Alguém sabe? Jesus era chamado a Palavra de Deus. João, capítulo 1, a Bíblia diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o verbo de Deus. Então ele já existia antes de nascer como Jesus,
ele já existia como sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus, tá certo? Então os demônios conheciam. Então por que ele vem e se manifesta na terra? Por que Jesus vem e aparece na terra? Por que ele vem? Porque o diabo estava bagunçando, como é que se diz? Bagunçando o coreto? Né? Vocês lembram de Golias? Vocês lembram de Golias? 40 dias dizendo: manda um homem para lutar contra mim, mande um homem. E o povo todo de Israel com medo, todo mundo com medo, ninguém tinha coragem. Na história da humanidade, não surgiu um homem, não tinha um homem para enfrentar o pecado e vencer. Não tinha um homem. Me diga um homem que vocês conhecem. Moisés? Não, Moisés falhou. Abraão? Não, Abraão também falhou. Davi, pastor, o homem segundo o coração de Deus. E misericórdia de Davi, Davi pecou feio. Sansão, não tinha ninguém para enfrentar esse Golias chamado diabo, do capeta, não tinha ninguém. Aí o que é que Deus fez? Deus mandou o Davi do céu. Deus mandou o filho dele. É para enfrentar o Golias, eu vou lá. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio destruir as obras do diabo. E desde que Jesus chegou, o diabo ficou encapetado, porque Jesus começou a destruir as obras do diabo. Amém? Olha o que diz Atos 10, 38. Quem pode ler aí, por favor? Atos 10, 38. Com voz de pregador, vai. Alguém lê em alto e bom som. Ok, ótimo. Agora eu quero alguém que lê mais forte agora ainda. Vamos lá, vamos lá. Amém, amém, amém. Agora eu quero alguém que seja uma trombeta agora falando desse versículo. Vamos lá, tem alguém aqui? Uma trombeta? Eita glória! Eita! Amém, amém, queridos. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. E ele andou fazendo bem, libertando, quebrando as correntes, quebrando as cadeias, libertando as pessoas. Uau! Quantas pessoas precisam ser livres, precisam ser libertas. Agora, por que Jesus fazia isso? Por que Jesus fazia isso? Ah, pastor, Jesus fazia isso porque ele era Deus. Será? Será que Jesus fazia isso porque ele era Deus? Aí no versículo 38 de Atos 10, já nos dá uma dica por que ele estava fazendo isso. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Olha aí. Ele veio como homem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, diga, sendo o quê? Deus. Ele é Deus. Gente, entenda uma coisa, ele é Deus. Eu sei que os TJs dizem que ele não é, mas a Bíblia afirma que ele é Deus. Pastor, mas tem textos que parece que Jesus não é, Jesus fica pedindo para Deus. É porque as pessoas não leem Bíblia, elas não entendem o que está aí. Olha o que o versículo continua dizendo. Ele, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele devia se apegar. Mas o que ele faz? Ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo. Ele é Deus, mas ele se esvazia
da sua divindade, ele continua sendo Deus, mas ele não tem mais os atributos de Deus, ele não tem mais os atributos de Deus, e ele vem como homem, despido da sua glória, ele vem como homem, ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você está entendendo? Ele é Deus, mas quando ele vem, ele não vem como Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele não vem como Deus, ele vem como homem. Imagina aqueles filmes medievais que vocês devem ter assistido um bocado. Imagina um príncipe com todo o poder e a glória do seu reino. E ele diz, não, mas eu quero agora estar no meio dos plebeus, eu quero estar ali no meio do povo. Né? E ele vem e ele se coloca como um plebeu. Ele se coloca como um daquelas pessoas. E tudo que ele vai fazer, ele não vai fazer como Deus, ele vai fazer como homem. Gente, você precisa entender isso, olha, por favor, preste atenção, você precisa entender que o que ele vai fazer, ele não vai fazer como Deus. Apesar de ser Deus, ele vai fazer como homem, tá? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, sendo encontrado em que forma? Humana. Por que ele diz assim, forma humana? Porque antes ele não tinha forma humana. Mas o maior mistério da humanidade é o fato de Deus ter encarnado. Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que tudo que existe no universo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você lê João capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se faz carne. E isso é que é incrível. O Deus, aquele que criou todas as coisas, o Criador, porque sem ele nada do que foi feito se fez, ele toma uma forma humana, e ele está despido da sua glória, e ele vem e começa a habitar no meio dos homens. Não é tremendo isso? Continuando, veja João, volta isso, veja João 1,14, já falei. Leiam para mim, por favor, 1 João 4, de 1 a 3. 1 João, epístola de João 4, versículo de 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Todo espírito, como é que você conhece o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, procede de Deus. Então Jesus veio como? Ele veio como Deus? Não, ele veio em carne. Ele veio como homem. Isso é central no Evangelho. A gente precisa entender porque isso é central no Evangelho. A gente precisa entender que Jesus veio como homem. Todo espírito que confessa que ele veio em carne, esse espírito é de Deus. Vocês podem reconhecer, mas todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Então, o Espírito de Deus vai confessar que Jesus veio em carne, que Jesus veio como homem. Você sabe qual é o problema de muitos crentes hoje, de muitos lugares, inclusive de boas igrejas? É que as pessoas começam a dizer assim, não, pastor, mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Jesus fez porque ele era Deus. Quando você diz isso, você está dizendo que Jesus, ele usou de um subterfúgio, que Jesus fez, mas ele não fez como homem. E a Bíblia está dizendo justamente o contrário, está dizendo, ele é Deus sim, mas ele não fez como Deus, ele fez como homem. Sabe para quê? Para dar para mim e para você o exemplo.
para dar para nós o exemplo e dizer: ei, filho, eu venci como homem. Eu sou Deus, mas eu não venci como Deus, eu venci como homem. Sabe por quê? Lá no Jardim do Éden, quem caiu foi Adão, quem caiu foi um homem. Então não poderia um Deus trazer vitória. Quem teria que trazer a vitória teria que ser um homem. Se foi um homem que nos levou à queda, teria que ser um homem que nos levaria de volta à comunhão com o Pai. Só que o problema é que todos os homens tinham caído. E Deus mandou quem? Deus mandou o seu campeão. Aí Jesus, ele entra na história para quê? Para desfazer as obras do diabo. Mas ele não vem como Deus. Jamais o diabo vai poder dizer assim: ah, você venceu porque você era Deus. Porque está registrado, na eternidade está registrado, ele veio como homem. Ele se fez homem, habitou entre nós, viveu a vida de homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, e hoje há um homem à direita de Deus Pai. Amém? Aleluia! Aleluia! É por isso, gente, que Jesus precisou ser ungido. Se Jesus tivesse vindo como Deus, ele não precisaria ser ungido. O que é unção? Eu disse que, nós ministramos essa palavra ontem na colônia 13, eu disse lá no 13 que as pessoas veem um passarinho em cima de um fio de poste, do poste cantando, isso é natural, isso é dom, é natural. Agora, no dia que você vê uma vaca em cima de um poste cantando, isso aí é unção. Unção é uma capacitação para fazer coisas extraordinárias. Unção é a capacitação que um rei recebia na antiga aliança, que um profeta recebia, que um sacerdote recebia para servir a Deus. Então Jesus, ele vai precisar ser ungido. Isaías 61, versículo 1, está se referindo a Jesus. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, ele vai falar sobre Jesus dizendo assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Por que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Há uma unção sobre a minha vida para libertar e curar pessoas. Amém? Ele foi ungido, ele foi capacitado. Atos 10, 38 vai dizer o quê? Quem pode ler? Atos 10, 38. Amém? Então perceba, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? Com poder. Como ele andou por todas as partes fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Mas Jesus não é Deus, mas ele não vem como Deus, ele vem como homem. Ele precisa da unção, ele precisa da presença do Pai, ele precisa depender do Pai para que ele possa fazer a obra. E aí essa unção vem e ele começa a fazer o quê? Ele começa a meter o pezão na porta do inferno. É por isso que ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O propósito é que a igreja meta o pé nas portas do inferno. Era isso que Jesus estava fazendo, porque uma vez ele chegou lá em Decápolis, quando ele atravessou o mar da Galileia, tinha lá um cara que os demônios estavam mandando, porque não era só um demônio, tinha pelo menos uma legião varia de 600 a 2.000 soldados. Mas imagine que esse homem tivesse pelo menos 600 demônios dentro dele. Você já pensou? Às vezes você não fica confuso quando parece que tem 2 ou 3 vozes na sua cabeça? Você pensa uma coisa, mas aí a outra voz é assim: não, mas não faça isso não. Aí você diz: mas faça, mulher. Isso tudo na sua cabeça, 2 vozes na sua cabeça, 2 ou 3. Agora você já imaginou 600 vozes na sua cabeça? Esse homem era doido de pedra. O demônio tomava ele de tal forma que prendiam com correntes,
ele tinha uma força sobrenatural, ele quebrava. Eu já vi pessoas endemoniadas, mulheres fracas, franzinas, 5 homens, 6 homens para poder segurar a mulher. Uma força extraordinária. Esse homem, ele quebrava correntes, ele quebrava as prisões, ele ia para os cemitérios, ele se cortava, ninguém conseguia prender esse homem, até que Jesus chegou. Jesus foi fazer o quê? Ele foi o quê? Libertar os oprimidos do diabo. E aí ele faz o quê? Ele expulsa aqueles demônios que vão para os porcos. Amém, queridos? Então Jesus, ele precisou ser ungido. A capacitação veio sobre ele, para que ele pudesse fazer a obra que lhe foi designada. Pode continuar. O poder de cura vinha da unção do Espírito. Veja Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Agora perceba, ele voltou no poder do Espírito. Ou seja, ele está debaixo de uma dependência da presença e do poder do Espírito. Ele volta no poder do Espírito. O que Jesus estava fazendo antes? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava jejuando. Quantos dias? Quantos dias de jejum? 40 dias de jejum. Alguém aqui já passou 40 dias de jejum? Não. Alguém aqui? Tem gente que eu acho engraçado. Pastor, eu não aguento passar uma manhã sem tomar, né? Outro dia eu fui com um irmão. Ele foi em instância, me chamou para a instância com ele. Ele disse, vou abrir um jejum. Ele acordou mais ou menos 6, 7 horas da manhã. Ele ia abrir um jejum. Aí a gente terminou lá de fazer lá o negócio. Quando foi 9, 9h30, ele disse, pronto, já vou entregar o jejum. Gente, você está entendendo? Jesus passou 40 dias, né? Deus já nos deu a oportunidade de fazer jejuns um pouquinho mais longo. Agora tivemos 21 dias de jejum, alguns irmãos tiraram, né? No primeiro dia eu tirei o dia inteiro. Comecei, por exemplo, hoje, aí fui almoçar, hoje é quinta, no sábado, por exemplo. Passei a sexta-feira toda de jejum, quando foi no sábado eu comi alguma coisa. Vocês estão entendendo? É possível. Nem só de pão viverá o homem. Você se fortalece, Jesus estava buscando se fortalecer em Deus. Eu não estou dizendo que você deva fazer 40 dias de jejum. Eu só estou falando que é possível você tirar um momento para você se consagrar, para você buscar Deus, para você tirar a cera do ouvido, começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Para você ler mais a palavra, para você sintonizar de Deus, para você deixar de lado um pouquinho as redes sociais e buscar mais a Deus. Por quê? Porque o que Jesus estava fazendo era na dependência do Espírito. Lucas 5,17, o que está escrito? Certo dia, o poder do Senhor estava com ele. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Aleluia. Interessante, quem está escrevendo isso é um médico. É Lucas, o médico. E ele está dizendo que o poder estava sobre ele. É mais ou menos como aquela canção que diz: há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Alguém conhece essa música? Então, havia uma unção, era quase que tangível, dava para sentir, a unção estava sobre ele, a unção do Senhor estava sobre ele para curar os enfermos. Próximo. Misericórdia, Jesus. Ele andava em total dependência de Deus. João 5,19 diz assim: Jesus lhe deu
Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Gente, quantos de nós nos livraríamos de problemas se nós não fizéssemos nada de nós mesmos, mas a gente buscasse ver o que o pai está fazendo e a gente dissesse assim: eu vou fazer o que o pai está fazendo. O nosso problema muitas vezes é que a gente faz o que a gente não devia estar fazendo, o que Deus não mandou você fazer. Mas Jesus, ele diz: eu estou me movendo, mas eu estou me movendo porque eu estou recebendo a orientação do Pai, o Pai está se movendo e eu estou fazendo o que Ele está fazendo. Eu estou me movendo conforme a orientação dEle. Então Ele está demonstrando uma total dependência de Deus. João 5,30: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ele está dizendo: eu não procuro agradar a mim mesmo, eu quero agradar o Pai. Eu quero agradar o Pai, eu não quero agradar a mim mesmo. Tem gente que vem para a igreja que quer ser agradado, né? Quer agradar a si mesmo, né? Quer agradar a si mesmo. Jesus disse: eu não quero agradar a mim mesmo, eu quero agradar o Pai. É como um filho dissesse assim: eu quero colocar um sorriso no rosto do meu pai. Nós como crentes, nós deveríamos dizer, ou pensar mais nisso, dizer assim: eu quero viver para agradar o Pai. Muita gente não tem essa consciência de dizer assim: a minha vida é para agradar a Deus, eu vivo para agradar o Senhor. Não é só uma questão de eu me agrado de Deus. Pastor, eu me agrado de Deus. Está ótimo, você se agradar de Deus está ótimo. A questão é: e Deus está se agradando de você? Deus pode até te amar, porque Deus é amor, mas Ele se agrada. Você sabe aqueles filhos que o pai ama, a mãe ama, mas dá uma dor de cabeça? E eu pergunto: esse pai, ele se agrada desse filho? Sim ou não? Claro que não. Ele ama, mas ele não se agrada. Jesus disse: eu vivo para agradar meu Pai. Amém? É lindo, porque ele demonstra total dependência de Deus. Pode seguir. Ele prioriza a presença, pois ele sabia que era isso que fazia a diferença. Marcos 1,35 diz o quê? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar, onde ficou? Orando. Gente, eu acho incrível quem faz. Se você faz, não é uma crítica, eu acho incrível você que faz isso. Mas tem gente que acorda às 4:30 da manhã e vai para a academia às 5 horas da manhã. Vai para a academia às 5 da manhã. Mas a pergunta é: e você acorda 4 para ir orar? Qual é a tua prioridade? Jesus não era desocupado. Jesus não era desocupado. Jesus tinha um dia tão ocupado, mas ele sabia que ele tinha que dar prioridade para Deus. O que ele fazia então? Ele acordava que horas? De madrugada. De madrugada o crente, como é que é? De madrugada o crente vai buscar poder. Jesus, ele não ia buscar poder, ele ia buscar comunhão, ele ia buscar ouvir o Pai, ele ia buscar receber, ele ia buscar carregar as energias, porque ele sabia que ele ia ter um dia sobrecarregado, ele sabia que ele ia expulsar demônios, ele sabia que ele ia curar enfermos, ele sabia que ele ia ensinar, ele ia pregar. Mas como é que você faz isso sem que primeiro você se recarregue? Eu já vi pastores fracassando, inclusive alguns se desviando. Sabe por quê? Porque foram ajudar pessoas, mas não se ajudaram primeiro. Não buscaram a Deus. Quando você tenta ser bom com a sua própria força, você acaba se desgastando. Você está entendendo? Ei, preste atenção. Você se desgasta, você fica emocionalmente frágil, você se decepciona, você se entristece, você fica frustrado.
é a raça ruim. Raça de víbora. Ah! Como é que Jesus não era frustrado? Jesus não era frustrado. Sabe por quê? Porque o foco, ele continuava olhando para o Pai. Amém? Ele buscava o Pai, ele dava prioridade ao Pai. Aquilo era importante para ele. Se era importante, gente, você prioriza aquilo que é importante para você. O que é importante para você, você prioriza. Pastor Philip, eu lembro dele contando uma história que eu achei muito interessante. Uma história de uma irmã que nunca ela tinha olhado aqueles sites de bolsa de valores, essas coisas. Nunca tinha acompanhado nada. No dia que ela se aposentou, aconselharam a ela, pegue esse dinheiro, invista aqui, compre algumas ações, faça isso, faça aquilo outro. E ela fez. Sabe o que ela fazia agora todo dia? Olhava os sites de bolsa de valores. Todos os dias ela estava olhando agora. Por quê? Gente, por que essa mulher mudou? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro dela estava onde? Na bolsa de valores. O que aconteceu? O coração estava seguindo. As atitudes estavam seguindo. O seu coração vai seguir aquilo que você valoriza. Se Jesus te valoriza, se oração valoriza, se você valoriza oração, se você valoriza a leitura da palavra, você vai seguir essas coisas. Você não vai dar desculpas. Você vai dar prioridade. Amém? Lucas 5, 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus fazia o quê? Se retirava para lugares solitários e orava. Não é lindo que nem os problemas, nem a fama afastavam Jesus da comunhão, do relacionamento com o Pai? Porque tem gente que se afasta quando está com problema. Não quero mais ir para a igreja. Estou passando pela prova. Não quero mais ir. Já outros se afastam quando estão na bênção. Glória, estou abençoado. Comprei meu carro, minha casa na praia. Rapaz, você nunca mais apareceu na igreja. Não, pastor, porque agora eu tenho que fazer isso. Comprei umas cabeças de gado, fiz assim, aquilo, outro. Sumiu, desapareceu. Jesus estava com o ministério bombando, mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Você já pensou, você está vivendo um momento da sua vida que você está com fama, você tem dinheiro, tem casa, tem tudo. Você pode viajar, você pode comprar passagem, ir para a França, tomar um café na Champs-Élysées. Mas aí sabe o que você faz? Você tira um momentinho para ir para o seu quarto e se trancar e ficar lá com Deus, sozinho, você e Deus. E dizer para Ele, papai, não estou aqui, não estou precisando de nada, eu estou aqui só para estar contigo, para ouvir tua voz. Estou aqui só para isso, Senhor, para estar com o Senhor. Está tudo bem, só quero te agradecer, só quero te adorar, só quero ficar com o Senhor. Se quiser falar alguma coisa comigo, fala, Senhor. Você está entendendo? Jesus, ele tinha essa dependência. Quando nós fazemos isso, nós nos sintonizamos de tal forma que aquilo que o Espírito Santo quer fazer, ele faz através da nossa vida. A unção flui, porque você está sintonizado com ele. Então a unção, ela flui. Amém? Pode passar. A vara não dá fruto por si mesma. João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em. Como é que eu vou dar fruto? Permanecendo nele. Se eu estiver nele, eu não vou precisar fazer força, dizer. Se eu estiver nele, eu vou dar frutos. Amém?
eu vou precisar, mas Jesus entendia disso, por isso que ele disse isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em, pedirão que e lhes será concedido. Para mim esse é um dos versículos mais fantásticos que você encontra nos evangelhos. Olha o que Jesus disse. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio nisso, mas eu peço ao Senhor, Senhor, faz sabe, abre o meu entendimento, porque esse versículo está dizendo o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, é uma condicional, você tem que estar em mim, mas as minhas palavras também têm que estar em você. Ele diz, pedirão o que quiserem, e será concedido, porque se você está nele, e as palavras dele estão em você, você não vai pedir qualquer coisa, você vai pedir aquilo que é para a glória de Deus, e Deus vai conceder para você. Deus irá te conceder, porque você está nele, e a palavra dele está em você. É por isso que nós precisamos gastar tempo, para que quando você abrir a boca, a palavra flua dentro de você. A palavra dele precisa estar dentro de você. Você precisa estar nele e a palavra dele está em você. Amém? Porque a vara de si mesma, ela não produz frutos. Se nós queremos operar, se nós queremos ver os sinais, se nós queremos ver as coisas acontecendo, nós precisamos estar nele. Pode passar. Ele comissionou a igreja para dar continuidade a seu ministério. Marcos 16, 15 e 18 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele não está dizendo assim, faça um seminário e vá ser missionário na Índia ou na África. Ele está dizendo o seguinte, enquanto você vai fazer o seu bolo, ministre às pessoas, a quem está comprando a farinha, o trigo, o fermento, ministre para as pessoas, enquanto você vai servindo, trabalhando no hospital, pregue o evangelho, por onde você for, onde você entrar, no curso que você estiver, na escola que você estiver, indo pelo mundo, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Gente, olha que coisa forte. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que? Quantos creem? Quantos creem? Levanta a mão, faz assim. Diga, eu creio. Diga para o seu vizinho, eu creio. Você crê? Diga, eu creio. Você crê? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Que você seja usado para expulsar uns demôniozinhos aí, viu? Amém? Em nome de Jesus. Não precisa ligar para o pastor de madrugada, não. Pastor, corre aqui, vem expulsar demônio. Você mesmo vai expulsar, viu? Você mesmo vai expulsar. Impõe a mão lá na cabeça do bicho e expulsa. Quem crê em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. Dever de casa para vocês: orem pelos enfermos, imponham as mãos. A minha oração é que Deus permita que algumas pessoas cheguem para vocês e dizem, eu estou doente, eu estou precisando tanto, minha filha, eu não sei mais o que eu faço, já tomei tanto remédio para essa dor de cabeça, tem 3 dias que não passa. Impõe a mão. Dever de casa, viu? Dever de casa. Impõe as mãos. Diga, Senhor, para que se cumpra a tua palavra, que está escrito lá em Marcos 16, versículo 15 a 18, Senhor. O Senhor diz que o Senhor que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, eu ordeno enfermidade, sai. Amém? Imporão as mãos e serão curados. Agora leia o versículo 20, que eu não coloquei aí, mas leiam, por favor, Marcos 16, 20. Alguém pode ler, por favor? Marcos 16, 20.
que ele está dizendo? Que os discípulos saíram e é o que vocês vão fazer. Vocês vão sair e vão pregar. Falando por toda a... E o Senhor vai fazer o que com vocês? Ele vai cooperar. O que é cooperar? O que é cooperar? Cooperar é trabalhar com. Não é fazer sozinho. Jesus está dizendo assim, eu não vou fazer sozinho. Você vai fazer e eu vou te ajudar. Porque primeiro ele fez. Agora ele está mandando você fazer e ele vai ajudar. E o Senhor cooperava com eles. Como é que ele cooperava? Confirmando a palavra. Ele confirmava a palavra dele, não é a sua palavra, é a palavra dele. Então eles saíam, eles pregavam e o Senhor confirmava. Como ele confirmava? Com os sinais que acompanhavam. Então o dever de casa é esse: saiam, preguem, o Senhor será com vocês cooperando e Ele vai confirmar a palavra dessa semana. Quantos querem ver isso acontecendo na sua vida? Amém? Vamos terminar? Aleluia! 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 Vamos ficar de pé, queridos. Acho que ficou faltando um, não foi que vocês pularam? Para mim tinha um aí ainda mais. Mas tudo bem. Deixa eles verem ali. Eu acho que ainda tem, acho que tem um. No finalzinho. Era só um fechamento. Achou não? Então cortou, não sei. Tá bom, tem importância não. Ok. Eu gostaria de orar por você, queridos. Eu gostaria de orar por sua vida. E eu quero que você entenda, como nós falamos, tudo que Jesus fez, Ele fez como homem. Ele não fez como Deus. Sim, Ele é Deus, mas Ele não vem como Deus. Foi por isso que Ele precisou da unção do Espírito Santo. É por isso que Ele precisava estar em comunhão. Deixa eu só beber aqui. É por isso que Ele precisava estar em comunhão com o Pai. É por isso que Ele precisava orar, depender do Espírito Santo, depender de Deus. Ele precisava ouvir de Deus, ver o que Deus queria realizar. E aí Ele operava no poder do Espírito Santo. Mas aí no final Ele diz: agora vocês, igreja, façam o que eu mando vocês fazerem. Vão por todos os lugares, preguem as boas notícias, desfaçam as obras do diabo. Desfaçam as obras do diabo. Expulsem os demônios, curem os enfermos. E cheguem nas casas e diga: é chegado o reino de Deus. Enquanto Jesus estava aqui, Ele fazia isso. Mas agora a igreja é comissionada a fazer isso. Amém? Se há alguém aqui nesse lugar que desde a sua conversão, desde o começo da sua conversão, você sente que Deus tem um chamado para que você opere com um dom de cura, eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar por sua vida. E mesmo que você nunca tenha recebido uma oração, mas você crê que isso é para você, eu quero que você venha aqui à frente também, em nome de Jesus. Se você deseja que Deus te use, se você quer receber essa unção do Senhor, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, você quer isso para você também? Vem aqui, sai do seu lugar agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos encerrar orando por sua vida, orando para que você veja esses sinais, esses milagres acontecendo. Deus pode fazer, queridos. Lembre, Jesus, Ele veio como homem. Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou da sua glória para mostrar: igreja, eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês façam, e é na dependência e é no poder do Espírito. Aleluias. Aleluias. Glórias ao Senhor. Glórias. Aleluia. O Espírito
de Deus está aqui. Aleluias. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Mais uma vez, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, no nome de Jesus, a tua unção está nesse lugar, Senhor. Sabemos que a tua unção está aqui sobre este lugar, Senhor, porque a tua palavra foi pregada. Não é palavra de homens, é a tua palavra. É a tua palavra que diz que o Senhor comissionou a igreja, para que a igreja dê continuidade, a igreja dê continuidade à obra. E no nome de Jesus, Senhor, eu oro por essas vidas. Assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando, libertando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Assim venha essa unção sobre o teu povo. Eu oro, Senhor, para que da mesma forma venha essa unção sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, flua essa unção. Em nome de Jesus, flua unção de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos, ó Deus, a unção do Senhor, o toque do Senhor agora sobre cada uma dessas vidas. Nós profetizamos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua cabeça: nunca faltará azeite, nunca faltará azeite. Em todo tempo as tuas vestes estarão brancas. Rabalaba sheketekando xerelaba surebalas. Pai, eu profetizo o Senhor derramando essa unção agora sobre os teus filhos, para o louvor da tua glória. Releva surebalas. Ouse. O Senhor diz para você: ouse. E eu vou confirmar a minha palavra na tua boca. Eu confirmarei a palavra na tua boca. Ouse, 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 ouse. Ouse. Eu te chamei para desfazer as obras do diabo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro essa unção. Em nome de Jesus, sobre cada um dos teus filhos, 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 Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, para
para o louvor da tua glória. Profetizo agora, o Senhor te enchendo. Eu gostaria que você agora começasse a orar e agradecendo ao Senhor. Continue, ore, agora ore, que eu quero continuar orando por você. Mas eu quero que você comece a agradecer o Senhor por essa unção. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo agora, o Senhor derramando um bálsamo fresco sobre a cabeça dos teus filhos. Eu profetizo agora o Senhor derramando unção sobre a vida deles. Eu profetizo agora, Senhor, derramado unção. Em nome de Jesus, receba óleo fresco sobre a tua cabeça agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo Isaías 61 sobre suas vidas. O Senhor diz assim: o Espírito do Senhor os ungiu para pregar liberdade aos cativos, para tirar presos das prisões, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor os ungiu para trazer cura sobre os enfermos. Eu profetizo essa unção de cura sobre essas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus se apoderar de sua vida, se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical no seu viver. Abra a porta, deixa entrar, seja envolvido no mover do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo. O Senhor quer fortalecer a fé de alguns de vocês aqui. Por isso Ele vai dar sonhos para vocês. O Senhor vai te dar sonhos, você orando por pessoas e pessoas sendo curadas. Amém? Esses sonhos vão despertar essa fé no teu coração, porque você vai ver. Antes de acontecer, você vai viver através dos sonhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Como eu falei, hoje foi apenas um fundamento para que você entenda como Jesus operou os milagres. Ele não operou como Deus, Ele operou como homem, na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus. Isso está disponível para nós. Amém, queridos? E próxima semana daremos continuidade. Oi? Ok, tirar a oferta, é verdade. Oh, de hoje que o Léo está ali, ó, eita Jesus. Eita, vamos ofertar então ao Senhor com alegria no coração. Falar alegria no coração, acho que é sol? Deve ser sol. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só vem aquele que já conhece
que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Senhor, nós abençoamos o teu povo, declaramos essa alegria, declaramos essa unção, declaramos a tua prosperidade sobre a casa, sobre, Senhor, as dispensas dos teus servos e sobre tudo aquilo que eles colocarem as mãos, haja a tua prosperidade. Profetizamos também o Salmo 4, versículo 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Senhor, dê uma noite de paz aos teus filhos. Enquanto eles dormem, Senhor, ministra ao coração de cada um deles. Dê ordem aos teus anjos para cercar a casa, para cercar a vida deles, para que nenhum mal suceda, nenhuma praga chegue até as suas tendas. Nós te pedimos no glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.